Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês essa linda peça aqui, que é o Suplá Jamaica, tá joia? Esse gráfico já é bastante conhecido, gente, nas redes sociais. Inclusive já tem uma aulinha gravada aqui no canal, olha, com esse gráfico aqui no centro, tá? Essa aula aqui foi gravada há muitos anos atrás, você que chegou agora e não sabe, eu vou deixar o link aqui para você, caso queira acompanhar a videoaula, e também logo abaixo na descrição do vídeo. Então, eu trouxe esse gráfico bem parecido, mudei aqui o acabamento e quis trazer essa peça para vocês. Eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar. E você que chegou agora e não conhece todas as videoaulas que tem, gente, tem um conteúdo gigantesco já gravado aqui no canal, que faz 8 anos que eu estou aqui juntinho com vocês. Então, se você chegou agora, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, tá joia? E deixar o seu like aí pra mim também, que me ajuda muito na divulgação e crescimento do meu canal. Bora lá! Nossa peça, ela ficou medindo 41 centímetros de diâmetro, lembrando que essa medida pode ter alterações, dependendo da tensão do seu ponto, e o material que você vai estar utilizando. E o material que eu utilizei aqui foi agulha de crochê 3,5 mm, uma tesourinha para os arremates, cola pano da Círculo para os arremates finais, e o fio que eu usei foi o Barroco Max Color da Círculo na cor 4456, que é esse cenoura, e tá muito lindo. E para confeccionar essa peça, nós vamos utilizar 160 gramas de fio. Esse novelo contém 400 gramas, então com um novelo desse você consegue confeccionar 2 peças dessa e ainda sobra fio. O que sobra, você pode fazer também uma peça bem colorida, porque eu dei o nome de Suplá Jamaica, porque eu fiz esse aqui bem coloridinho nas cores da Jamaica. Então, o fiozinho que vai sobrar, você pode usar várias sobrinhas e fazer ele bem coloridinho, tá joia? E lembrando sempre vocês que todos esses materiais que eu utilizo, né, aqui em minhas videoaulas, vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site está passando agora aqui no rodapé do seu vídeo e consta também logo abaixo, na descrição do vídeo. Então, bora lá confeccionar mais uma peça aqui juntinho comigo. Bom, pessoal, vou iniciar meu trabalho com 6 correntinhas, tá? Mas se você tem mais habilidade no crochê, você pode estar iniciando com o círculo mágico. Vou dar então aqui a minha laçada inicial. Não contamos aqui como uma correntinha, tá? É só para dar o apoio, olha, pra gente começar a tecer as nossas correntes. Vou tecer 6 correntes aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitas as 6 correntes, olha, eu volto lá na primeira correntinha trabalhada. Entro com a agulha, busco o meu fio e faço um ponto baixíssimo, passando por dentro das 2 correntinhas. Ficamos assim, com esse círculo bem pequeno. Feito isso, eu vou subir aqui, olha, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. 3 correntes vai fazer a vez do meu primeiro ponto alto e uma corrente de intervalo. Sempre laçando o fio e volto lá dentro do círculo, já vou arrematando essa sobrinha, olha, o meu segundo ponto alto. Entre um ponto alto e outro, uma corrente de intervalo. Volto no círculo, o meu terceiro ponto alto. E uma corrente de intervalo. Nós vamos trabalhar dessa forma até que complete aqui 12 pontos altos. Sempre com uma corrente, voltando lá no círculo, um ponto alto. Aqui no caso, eu já tenho um total de 1, 2, 3, 4 e 5, contando com as 4 correntes iniciais, tá? Que fez a vez do primeiro. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, volto no círculo, meu sexto ponto alto, e sigo dessa forma até completar os 12. Você pode ir ajustando assim, olha, os pontinhos, empurrando ele aqui pro cantinho, se caso ficarem muito amontoados, ou acrescentar as correntes iniciais. Se eu fiz 6, se o seu ficou amontoado, você pode fazer 7 correntes ou 8 lá no início, tá joia? Aqui no caso é o meu 11º ponto, uma corrente e o 12º. Feito aqui os 12 pontos, falta uma corrente de intervalo. Eu faço uma corrente, alongo. Eu posso ainda dar uma puxadinha nesse fiozinho que eu vim trabalhando sobre ele, olha, aqui foi aquela sobrinha, e o meu círculo fica mais fechadinho ainda, ok? Feita aqui essa corrente, eu vou arrematar a minha volta aqui na terceira correntinha daquelas 4 iniciais, ou seja, eu vou deixar apenas uma aqui de intervalo, e na terceira, contando de baixo pra cima, 1, 2, 3.
Bem no pezinho da terceira, olha, um baixíssimo, passa por dentro da correntinha e finaliza, ok? Ficamos assim com o círculo com 12 pontos. Próxima carreira, em cima de cada ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos agora. Então, eu estou sobre esse primeiro ponto, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto, volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto, ou seja, 2 pontos sobre o mesmo ponto. No intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Tenho mais um ponto alto à frente. Sobre ele, olha, bem no pezinho do ponto, um ponto alto, volto no mesmo ponto, o segundo. E no intervalo de correntinha, um ponto alto. E sigo dessa forma por toda a volta. Finalizando aqui meus últimos pontos, 2 pontos altos sobre esse meu último ponto e um ponto alto no último intervalo. Nessa segunda carreira, nós ficamos no total de 36 pontos altos. Sempre finalizo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a nossa carreira, ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira, daqui onde finalizamos, eu vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto. Eu venho no ponto alto seguinte, no do lado, e trabalho o meu segundo ponto alto. Teremos aqui blocos de 2 pontos. Então, eu já tenho o primeiro bloco. Entre um bloco e outro, 2 correntes de intervalo, porém, eu pulo apenas um ponto da base. Venho no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, o segundo. Já é meu segundo bloco de 2 pontos altos. 2 correntes, lembrando que eu pulo apenas um ponto da base, venho no próximo, um ponto alto. E no seguinte, o segundo. Já é meu terceiro bloco. 2 correntes e sigo assim até o final. Finalizando a minha carreira, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, meu último bloco, e no próximo o segundo. Nós ficamos aqui no total de 12 blocos de 2 pontos altos. Faço as 2 correntes, pulo aqui meu último ponto a ser pulado e finalizo lá no pezinho da terceira corrente, onde iniciamos a nossa carreira, ponto baixíssimo. Nossa terceira carreira, estamos dessa forma aqui. Bom, a nossa próxima carreira, daqui onde finalizamos, também eu vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. 1 e 2, no mesmo ponto de base. No intervalo de 2 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. E essa será a nossa repetição nessa carreira. Próximo bloco de 2 pontos, no primeiro do bloco, um ponto alto apenas. E no segundo ponto do bloco, sempre vamos trabalhar, olha, 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. E no intervalo de correntinha, sempre vamos manter, olha, 2 pontos altos. E seguimos com essa repetição, então, por toda a volta. Finalizando mais uma carreira, no meu último intervalo, 2 pontos altos. Segui exatamente a mesma sequência que eu passei para vocês. No primeiro ponto do nosso bloquinho, 1 ponto, no segundo, 2, no intervalo, 2. Nós ficamos nessa carreira com um total de 60 pontos altos. Vou finalizar com baixíssimo aqui, sempre no pezinho da terceira correntinha. E finalizamos aqui mais uma carreira. Nossa próxima carreira, ela é idêntica à nossa terceira carreira. Daqui eu já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto, venho no próximo ponto da base, o meu segundo ponto alto. Já fiz o primeiro bloco, 2 correntes de intervalo e pulo apenas um ponto de base, venho no seguinte, um ponto alto e no próximo o segundo. Entre um bloco e outro, 2 correntes, pulando sempre um ponto de base, no próximo um ponto alto. E no próximo, o segundo. 2 correntes e sigo com essa mesma repetição por toda a volta. Finalizando mais uma carreira, pulo um ponto de base e faço o meu último bloco de 2 pontos. Um ponto alto e no próximo, o segundo. Pulo o meu último ponto da base, 2 correntes e finalizo com baixíssimo lá no pezinho da terceira corrente, tá? Nessa carreira, nós ficamos no total de 20 blocos de 2 pontos altos. É a nossa quinta carreira, 20 blocos de 2 pontos altos. Bom, a nossa próxima carreira, nós vamos repetir o processo de fazer somente pontos altos na nossa carreira. Então, daqui eu já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. No próximo ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. No mesmo ponto, 1
volto no mesmo ponto, o segundo. E no intervalo de correntinha, 2 pontos altos, 1 e 2. E vamos seguir essa repetição por toda a volta. Próximo bloco, no primeiro ponto do bloco, apenas um ponto, e no próximo, 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. E no intervalo de correntinha, sempre 2 pontos altos. E aqui o segundo. E seguimos a mesma repetição por toda a volta. Já finalizando aqui a minha carreira, nessa carreira nós ficamos no total de 100 pontos altos. Fiz aqui meus últimos pontos, finalizo no pezinho da terceira corrente, ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira agora é dos nossos bloquinhos de 2 pontos altos. O que muda nessa próxima carreira agora, dos bloquinhos, é que ao invés da gente pular apenas um ponto de base, nós vamos estar pulando 2 pontos de base. Então, iniciamos com 3 correntes, altura de um ponto alto, no próximo ponto, o segundo. Já é meu primeiro bloco. Mantenho 2 correntes de intervalo, porém, agora eu pulo 2 pontos da base. Venho no próximo, um ponto alto, e no próximo, o segundo. Já é no segundo bloco. 2 correntes, pulo 2 pontos da base, no próximo, um ponto, e no próximo, o segundo. 2 correntes e sigo a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já retorno aqui com vocês. Fiz aqui meu último bloco da carreira, 2 correntes, sempre eu vim pulando 2 pontos de base, tá? E nós ficamos no total de 25 blocos de 2 pontos altos nesta carreira. Vou pular os últimos 2 pontos e finalizar com baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Nossa carreira, nossa peça, aliás, perdão, está dessa forma aqui. Agora, nós vamos iniciar a nossa 8ª carreira e eu tenho uma dica aqui no início para passar para vocês, tá? Nós vamos subir aqui, olha, 3 correntes normalmente. No próximo ponto de base aqui do bloco, deveríamos fazer 2 pontos no segundo. Somente nesse primeiro bloco, nós vamos fazer um ponto alto. Para bater certinho na próxima carreira, os nossos bloquinhos de 2 pontos, tá? Então, eu fiz um ponto alto e no próximo, um ponto alto também. No intervalo de correntinha, eu mantenho 2 pontos altos. E agora, a partir do segundo bloco, eu sigo aquela regrinha das carreiras anteriores. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. E sobre o segundo ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. Somente nesse primeiro bloco, repetindo, eu trabalhei um ponto sobre o segundo para que bata na próxima carreira os nossos bloquinhos de 2 pontos. Tá joia? Nos demais, segue normalmente. No intervalo, 2 pontos altos. Próximo bloco que eu tenho à frente, eu repito o mesmo procedimento. Sobre o primeiro, um ponto alto. E sobre o segundo, 2 pontos altos. E no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. E seguimos com a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto mostrando para vocês, passando certinho a quantidade de pontos. Finalizando aqui a minha carreira. Finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e a nossa peça está dessa forma aqui. Bom, e nessa carreira nós ficamos no total de 124 pontos altos, tá joia? Agora, nós vamos repetir a carreira de bloquinhos de 2 pontos altos, então, daqui eu já subo 3 correntes à altura do meu primeiro ponto. No próximo ponto, o segundo ponto, já é meu primeiro bloquinho. 2 correntes e eu pulo 2 pontos de base. No próximo, um ponto alto e no próximo, o segundo. Já tenho 2 blocos, 2 correntes e sempre pulando 2 pontos de base. No próximo, um ponto e no próximo, o segundo. 2 correntes de intervalo e repito até o final. Finalizando aqui a minha carreira de bloquinhos, vou pular 2 pontos de base e no próximo um ponto alto e no seguinte o segundo, meu último bloco da carreira. 2 correntes, pulo os últimos 2 pontos e finalizo no pezinho da terceira corrente, lá onde nós iniciamos a nossa carreira. E a nossa peça está dessa forma aqui. Ficamos no total de 31 blocos de 2 pontos altos nessa carreira. Bom, a nossa próxima carreira também a gente vai fazer aquela adaptação aqui no início para que dê certo a próxima carreira, tá? Então, daqui a gente já sobe as 3 correntes, altura de um ponto. No próximo ponto do bloco, olha, apenas um ponto alto.
somente nesse primeiro bloco. No intervalo de correntinha, eu faço 2 pontos altos. Já aqui no meu próximo bloquinho, eu sigo aquela repetição. No primeiro ponto do bloco, um ponto alto. Já no segundo ponto, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Próximo bloco, eu repito. No primeiro ponto, um ponto alto. Já no próximo, eu trabalho 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. E no intervalo, 2 pontos altos. E sigo essa mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto mostrando para vocês a quantidade de pontos que nós ficamos. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Meus últimos 2 pontos altos aqui no meu último intervalo. E nessa carreira, nós ficamos no total de 154 pontos altos, ok? Finalizo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E a nossa peça está dessa forma aqui. Nossa próxima carreira, daqui eu vou subir um total de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. 3 faz a vez de um ponto alto e uma corrente de intervalo. Eu vou pular apenas um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Essa será a nossa repetição, vamos ficar com blocos de um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Por toda a volta. Finalizando aqui essa carreirinha de ponto alto, juntinho com vocês, uma corrente, vou pular um ponto no próximo, meu último ponto alto. Uma corrente, pulo o meu último espaço e finalizo, olha, no pezinho da terceira corrente, tá? Aqui a gente tem 4 correntes, 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo. Contando de baixo pra cima, 1, 2, 3. Deixando aquela uma ali de intervalo, tá? Ponto baixíssimo. Aqui nós ficamos no total de 77 pontos altos. Nossa próxima carreira é exatamente igual a essa anterior, porém com 2 correntes de intervalo. Então, eu vou subir 1, 2, 3, equivalente a um ponto alto e mais 2 de intervalo, total de 5 correntes. Laço, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto, por toda a volta. Nós vamos permanecer com 77 pontos, porém, com 2 correntes de intervalo entre um e outro. E ponto alto sobre ponto alto. Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a minha segunda carreira de pontos altos. Permanecemos, então, com 77 pontos, porém, com 2 correntes de intervalo entre um e outro. Nossa próxima carreira, nós vamos começar a confeccionar as nossas alças. Então, só aqui no início, a gente vai fazer uma adaptação para que depois vocês sigam com o padrão normal, tá joia? Bom, nós vamos fazer aqui já de início uma alça de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Eu vou pular esse próximo ponto e vou prender com ponto baixo no seguinte. Tá joia? Olha, estou aqui no primeiro, eu vou pular o próximo e no terceiro eu vou prender com ponto baixo. Então, eu já tenho aqui uma alça. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E vou pular novamente o próximo ponto e prender no seguinte, tá joia? Somente nessas 2 alças iniciais, eu pulo um bloquinho a mais, para que dê certo aqui no final, tá joia? Então, sigam assim normalmente para dar certo também. Então, fiz mais 4 correntes, vou pular o próximo ponto e prender no seguinte. Agora, eu vou fazer o gráfico normal, tá? Que foi uma adaptação que eu fiz. Eu vou fazer 3 correntes... E vou prender no próximo ponto, não pulo dessa vez. Volto a fazer 4 correntes, 3 e 4, e pulo o próximo ponto e prendo no seguinte. Certo? Então, vamos recapitular aqui novamente, olha. A primeira alça eu fiz 4 correntes, eu pulei um ponto e prendi no próximo. A segunda alça também eu fiz 4 correntes, pulei um ponto e prendi no próximo. A terceira alça eu fiz 3 correntes e prendi no ponto à frente. E essa quarta alça eu fiz 4 correntes, pulei um ponto e prendi no próximo. Então, aqui eu já fiz a minha adaptação. A nossa sequência sempre será 3 alças de 3 correntes e uma alça maior de 4 correntes. Porém, aqui eu fiz com 4 e pulei mais porque foi uma adaptação.
tá? Agora, vamos seguir a repetição. Feita a alça maior e pulou um ponto, vamos fazer a alça de 3 correntes. 1, 2, 3. Não pulo o ponto, prendo no próximo. Já foi uma alça. Novamente, 3 correntes, prendo no próximo ponto. Já foi a segunda alça. E 3 correntes e prendo no próximo ponto. Então, aqui já foi a minha terceira alça. Como eu citei, serão 3 alças de 3 correntes e uma alça maior de 4 correntes. Então, agora é a alça maior. 1, 2, 3 e 4. Na alça maior, sempre nós vamos pular um ponto e prender no seguinte. Essa é a nossa repetição. 3 alças de 3 correntes e uma alça de 4 correntes. Somente aqui que ficou um pouco diferente, mas vocês vão entender na próxima volta, tá? Segue normal. 3 alças e uma maior. 3 alças e uma maior. Aí, aqui eu fiz a adaptação para bater certinho. Então, depois que fez a alça maior de 4 correntes, segue a repetição. 3 correntes, prendo no próximo ponto. Já foi uma alça. 3 correntes, prendo no próximo ponto, foi a minha segunda alça. 3 correntes, prendo no próximo ponto, foi a minha terceira alça. Sendo 3 correntes menores e uma maior de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Aí, eu pulo um ponto e prendo no seguinte. Tá joia? Então, agora é só seguir esse padrão. 3 correntes menores, 3 alças menores e uma maior. As 3 menores, eu prendo no próximo ponto. E a maior, eu pulo um ponto. Tá joia? Vou repetir mais uma vezinha aqui com vocês. 3 correntes, prendo no próximo. Primeira alça. 3 correntes, prendo no próximo, segunda alça. E 3 correntes, prendo no próximo, terceira alça. Agora, a alça maior. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu pulo um ponto e prendo no próximo. E seguimos assim por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira de alças. Fiz aqui a alça maior de 4 correntes, pulei um ponto. As 3 alças menores, pegando com ponto baixo sempre no seguinte. E agora, eu vou fazer a minha alça maior. 1, 2, 3 e 4. Vou pular um ponto e aqui foi onde nós iniciamos. No mesmo ponto onde eu iniciei, olha, eu prendo e faço um ponto baixíssimo. Feito aqui um ponto baixíssimo, olha, bateu certinho, tá? Porque eu fiz a alça maior pulando um ponto. E a próxima aqui já são as 3 alças menores. 1, 2, 3 e a alça maior. Porém, tá com adaptação. Mas vai bater certinho o nosso bico de acabamento, tá joia? Por isso, eu fiz a adaptação já no início, para que vocês seguissem a repetição normalmente e batesse certinho aqui no final. Tem que finalizar com uma alça maior, tá joia? E pulando um pontinho aqui. Bom, para iniciar o nosso acabamento agora, as 3 primeiras alças, a gente só faz ponto baixo. Somente na alça maior que a gente vai estar preenchendo com pontos altos. Então, essa é a minha primeira alça menor. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha, eu entro só em uma alcinha, olha. Busco ponto baixíssimo. Eu caminho. Na próxima também, porque tenho 4 aqui, um baixíssimo. Agora, eu já posso pegar por baixo da minha alça e fazer um ponto baixo. Feito isso, eu faço 3 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. Novamente, 3 correntes e prendo com ponto baixo na próxima alça. Agora, eu terei apenas 2 alças menores. Já laço, venho na alça maior, olha que eu pulei um ponto, e faço um leque aqui dentro de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos ainda na mesma alça. 1, 2 e 3. Feito o meu leque, essa será a nossa repetição. 2 alças de 3 correntes e um leque. Então, eu venho na alça frente, que é de 3 correntes, e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, prendo na próxima, ponto baixo. Já tenho uma alça. 3 correntes, prendo à frente na minha alça, ponto baixo. Fiquei com 2 alças de 3 correntes, agora na próxima, que é a maior, eu repito o leque. 3 pontos altos.
2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos na mesma alça. Aqui nós estamos iniciando o nosso leque. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Leque, 2 alças e 3 correntes. Leque, venho na próxima, prendo com baixo, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Fiquei com 2 alças de 3 correntes, agora na próxima já é o meu leque. Tá joia? Seguimos assim por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, então, o meu último leque. Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E nós ficamos no total de 15 leques, tá joia? Fiz aqui, então, o último. Para finalizar com baixíssimo, olha, aqui foi onde nós fizemos a primeira alça de 3 correntes dessa carreira. Então, nesse pontinho baixo, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira. Agora, nessa próxima alça aqui que eu tenho já à frente, iniciando a próxima carreira, eu vou caminhar, olha, eu pego a primeira alcinha da corrente, tá? Da minha alça, um baixíssimo. E agora, eu já posso pegar por baixo da alça e fazer um baixo. 3 correntes e ponto baixo na próxima alça. Nessa carreira, teremos apenas uma alça de 3 correntes. Laço, vem aqui no meu leque de 3 pontos altos, a partir do primeiro, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. E no intervalo do meu leque, eu trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo. 1 e 2. E do outro lado do meu leque, os outros 3 pontos, eu sobreponho ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Então, o nosso leque agora ficou com 5 pontos altos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, sem correntinha, eu já venho, olha, na minha alça frente e prendo com baixo. 3 correntes, prendo na próxima alça, ficando apenas com uma alça de 3 correntes, e agora é só repetição. Já laço, venho no meu leque, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 e 3. E no intervalo do meu leque, eu mantenho 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo. E nos outros 3 pontos altos aqui do meu leque, eu sobreponho ponto sobre ponto. Ficando com 5 pontos de cada lado do leque, tá bom? Repeti aqui, ó, por 2 vezes juntinho com vocês. Agora, é só prender com ponto baixo na alça frente, fazer a alça de 3 correntes, é só uma nessa carreira, prendo com ponto baixo na alça à frente. E preencho aqui o meu leque, assim como fizemos nos 2 anteriores, tá joia? Por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, então, a minha carreira. É a nossa penúltima carreira, essa daqui. Fiz meu último leque, com 5 pontos altos no total. E pra finalizar, olha, aqui no pezinho desse pontinho baixo, tá? Onde fizemos a nosso primeiro cordão de 3 correntes. No pontinho baixo, um ponto baixíssimo. Vamos caminhar nessa alça de 3 correntes, então, eu pego na primeira argolinha da corrente, olha, eu tenho 3, tá? Na primeira correntinha, um baixíssimo, e agora sim eu já posso fazer um ponto baixo pegando por baixo da minha alça. Feito um ponto baixo, vamos iniciar a nossa última carreira. Aqui eu tenho 5 pontos do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto. Já aqui no primeiro, um ponto alto, o segundo, o terceiro, aqui meu quarto ponto e o quinto. No intervalo do nosso leque, ao invés de 2, eu vou fazer apenas um ponto alto. Quem preferir pode até fazer 2, tá? Feito um ponto, eu faço o ponto picô com 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Volto aqui nas 2 cordinhas do pontinho alto, bem no pezinho dele, e prendo com um ponto baixo. Volto no intervalo do leque e faço um ponto alto. Então, aqui nessa última carreira, nosso leque fica no total de 6 pontos, tá joia?
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já fiz um aqui também do outro lado, no intervalo do leque. Agora, eu sobreponho os outros 5 do outro lado do meu leque, olha. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E essa é a nossa última carreira. Como eu citei, aqui no intervalo eu faço apenas um, o ponto picô e mais um. Quem preferir pode fazer 2, o ponto picô e mais 2, tá? Ao invés de 6, terá 7 pontos de cada lado do leque. Feito isso, eu prendo com ponto baixo nesse único cordão que eu tenho à frente de 3 correntes. E repito novamente. Os 5 pontos aqui do meu leque, eu sobreponho ponto sobre ponto. O meu ponto, ele é bem justinho, bem apertadinho, porém eu alongo. Ele é bem alongado, olha. Quando eu laço, eu venho fazer o ponto, eu alongo. Então, ele se torna um ponto grande. Talvez por esse motivo não repuxe a minha peça. Agora, se o seu for muito apertadinho, você pode acrescentar pontos para que o seu trabalho não venha criar orelhas, tá? Ficar assim, repuxando. Então, aqui eu já sobrepus, né? Ponto sobre ponto, que são 5. No intervalo do leque, eu faço 1. Quem preferir, faça 2. Faço as 4 correntes para fazer o meu ponto picô. Volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com um ponto baixo. No intervalo do leque ainda, eu faço um ponto alto e sobreponho os outros 5 pontos do meu leque. Feito isso, meu leque está completo, ok? Prendo com ponto baixo na alça de 3 correntes e repito o mesmo procedimento até o final. Olha só, eu tenho peças prontas aqui, olha, fica bem certinho, tá? Não fica assim, ó, emborcando o meu bico de acabamento, porém, tem essas dicas que eu passei pra vocês aí, tá? Do meu ponto ser bem alongado e não deixar a minha peça ficar dessa forma que eu expliquei pra vocês, com esse bico criando aquelas orelhas. Caso aconteça isso aí na sua peça, é só você acrescentar a quantidade de pontos que eu citei aqui agora. Vou adiantar minha carreira e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta toda na minha peça, olha, estamos dessa forma aqui. Fiz aqui meu último leque com 6 pontos de cada lado e o pontinho picô aqui no meio. Pra finalizar, olha, naquele pontinho baixo, onde nós iniciamos a nossa carreira, aqui foi onde nós iniciamos o primeiro acabamento, tá? Eu venho aqui no pontinho baixo, então, onde iniciamos, e faço um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Deixo sempre uma pequena sobrinha, olha, para poder me auxiliar no arremate, tá? Passo por dentro, dou um nó. Bom, pessoal, aqui para fazer o arremate, olha, sempre aquele mesmo procedimento, com a peça do lado avesso. Nós vamos passar um pouquinho para baixo esse fiozinho, olha, pegando no fiozinho do lado avesso e trazendo essa sobrinha aqui para trás. Vou dividir em 2 partes, como é o fio 6, né? 3 cabinhos para cada lado, é só girar ao contrário assim, da torção do fio, que facilita você a fazer essa divisão aqui, olha, 3 cabinhos para cada lado. Pega um fiozinho aqui também do lado avesso, passa, dá uns 2 nozinhos. O primeiro bem de leve, o segundo pode apertar um pouquinho mais. E esse excesso você também esconde por alguns fiozinhos, tudo aqui do lado avesso da peça, tá? Depois é só cortar rente e dar um pinguinho de cola. E eu costumo usar a cola pano da Círculo, essa colinha aqui, ó. Bom, pessoal, então é isso. Por aqui eu vou finalizando mais uma aulinha juntinho com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês possam reproduzir muito essa peça. Se você reproduzir essa peça, eu vou pedir para você me marcar nas redes sociais. Tá passando aqui no rodapé do seu vídeo, para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Gente, muito obrigada pela companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo, porque toda semana tem uma aulinha novinha aí pra vocês, tá bom? Gravado com muito carinho, de coração mesmo. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!